23 de janeiro de 2022, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. Nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum e, por instituição do nosso querido Papa Francisco, este é o domingo da Palavra de Deus. É o domingo da palavra, dedicado à palavra. Nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia de hoje, do livro de Neemias, capítulo 8, versículos do 2 ao 4, do 5 ao 6, do 8 ao 10. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para as vossas casas e comei carne gordas. Comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam. Pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos no século V a.C. O contexto deste livro Neemias é um contexto de pós-exílio. Só lembrando que o povo escolhido de Deus, o povo de Judá, fora arrancado da sua terra, arrancado da sua cidade de Jerusalém e levado escravo para a capital do Império da Babilônia.
O Império da Babilônia, quando invadiu Jerusalém, destruiu o templo e arrancou do povo aquilo que o povo tinha de mais sagrado: o culto no templo e o contato com a palavra, com a Torá, com a lei, com os textos da história do povo de Deus. O povo fora levado escravo e passara tantos anos distantes do Senhor, longe do culto, longe da palavra. Quando este povo é liberto da escravidão, quando o Império da Babilônia cai e o Império Persa assume o controle, o povo é liberto, o povo retorna para Jerusalém, o povo começa a reconstruir a sua vida e a palavra é devolvida a esse povo. É neste contexto, um contexto de saudades do Senhor, em que esse texto de Neemias vai retratar. É nesse contexto. Esdras, sacerdote, diante de toda a assembleia que estava com saudade de ouvir o Senhor, Esdras proclama a palavra, desde a madrugada até o meio-dia, porque certamente leram todo o texto da lei. Enfaticamente, o texto do Deuteronômio, aquilo que o Senhor havia prescrito como caminho de santidade, de vida, caminho de felicidade perfeita. O texto diz que o povo se emocionou ao ouvir cada palavra. O povo estava sedento da palavra de Deus. O povo estava sedento, o povo estava com saudade de ouvir a Deus por meio do texto, por meio dos compêndios, dos pergaminhos da Escritura. O povo estava com saudade do Senhor. Cada lágrima que descia em sua face era o arrependimento, porque quando estavam na sua terra, antes de ser levados escravos, o povo não valorizava o Senhor. O povo se submeteu à traição de seu Deus. O povo não valorizava a palavra. Mas quando a palavra foi tirada, o povo sentiu saudade de Deus. Acontece muitas vezes na nossa vida a mesma coisa. Temos Deus de maneira acessível para nós, na palavra, na Escritura, nos sacramentos da igreja, sobretudo na Santíssima Eucaristia, mas muitas vezes não buscamos. Não somos homens e mulheres da palavra, da reflexão, da meditação. Não somos homens e mulheres eucarísticos. Celebramos a Eucaristia quando dá, quando estamos escalados, quando a escala nos, entre aspas, nos obriga, não valorizamos. Mas quando aquilo nos é tirado, nós percebemos o quanto tempo perdemos, enquanto poderíamos viver de maneira muito profunda a presença de Deus em nosso meio. Cada lágrima certamente vinha na lembrança de tudo que eles tinham vivido antes e não valorizavam. Mas a palavra fora devolvida para eles. Por isso, Neemias, Esdras, também os levitas instruíam o povo: não fiqueis tristes. Este é um dia consagrado ao Senhor. O que ficou para trás ficou. Os pecados, a incredulidade, a fé fraca, fria, ficou tudo para trás. Hoje é dia de construirmos uma vida nova. Meus queridos filhos e filhas, efetivamente, hoje é o domingo, dia do Senhor. É dia de nos reconstruirmos a nossa vida espiritual. Nós precisamos mergulhar mais na palavra de Deus, ler mais a Escritura, conhecer os textos. Se nós não compreendemos hoje na internet, nós achamos tão fácil explicações
que sejam católicas, evidente, sobre todos os textos. Pesquisamos tantas coisas na internet, mas nós não temos curiosidade de descobrir as coisas de Deus. E vou dizer uma coisa: quem não conhece algo não pode amar sem conhecer. Isso é agostiniano, Santo Agostinho nos ensina. Crer, conhecer para amar. Nós precisamos ter mais desejo de Cristo e de sua palavra. Nós precisamos nos enamorar mais pela Escritura, pelas coisas de Deus, pela doutrina da igreja. Nós precisamos nos interessar mais pelas coisas sagradas, o significado de cada gesto, o significado de cada objeto no culto litúrgico, o significado de cada parte dos textos da Escritura. Oxalá que este domingo desperte em nós o desejo de conhecer mais a Deus e a Sagrada Escritura, que junto da tradição é o modo único e perfeito de que Deus se utilizou para se mostrar, se revelar. Nós temos um Deus que se mostra, que se deixa conhecer, mas nós precisamos querer conhecê-lo. Ele está se mostrando. Mas se nós não quisermos, nós não o contemplaremos do jeito que ele se deixa mostrar. Amemos a palavra e a tradição. É Deus se mostrando para nós. Que Deus nos abençoe. Um domingo abençoado. Que as nossas Bíblias em nossas casas não sejam somente livros a se carregar de pó ou a enfeitar o cômodo de entrada da casa, mas que elas sejam gastas pelo nosso desejo de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer ao Pai por meio do Espírito Santo que age em nós. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.